Olha só, vamos falar agora do caso terrível. Terrível. Só de falar a gente já fica meio deprimido. Do menino de 4 anos de idade, o Henri Borel. Ele foi morto no dia 8 de março. Aparentemente espancado dentro do apartamento onde ele morava com sua mãe e com o padrasto, Dr. Jairinho. Estão presos, né? O vereador Dr. Jairinho e a mãe dele foram presos a mando da justiça porque estariam tentando tumultuar a investigação sobre a morte do menino, atrapalhar as investigações. A desconfiança é de que o advogado contratado pelo vereador Dr. Jairinho estivesse tentando cooptar testemunhas do caso. Por isso a justiça mandou prender os dois. Bem, ele sofria maus tratos, aparentemente, já tinha sido maltratado pelo padrasto e pelo exame que foi feito no corpo do garoto de 4 anos, ele teve o fígado dilacerado. Então ele foi brutalmente espancado no dia que ele morreu, após um dia inteiro de diversão e alegria com o verdadeiro pai dele, com o pai dele. Foi entregue à mãe de volta, ele morava com a mãe, contra a vontade dele, ele não queria, mas voltou, teve que voltar. A gente vai conversar agora com o psicólogo Dr. José Augusto, para tentar dar uma orientação aos nossos ouvintes e telespectadores, como identificar se uma criança está sofrendo maus tratos, né? Como tratar esse tema que é tão delicado. Muito bom dia, Dr. José Augusto. Bom dia, Ari. Bom dia a todos que nos acompanham aqui através da Banca do Sapateiro. Sempre um prazer estar com vocês aqui esclarecendo a sociedade sobre essas temáticas, né? E o quão lamentável é essa situação, né? É uma situação mais comum do que a gente imagina, Dr. José Augusto? Maus tratos a crianças no ambiente familiar? Sim, inclusive, no nosso exercício profissional, a gente atua no município vizinho aqui, Timon, junto ao Conselho Tutelar, e não é incomum nós recebermos a informação de que, infelizmente, alguns genitores ou alguns parentes ou alguém que esteja mais próximo, e já fica aqui o primeiro alerta para as famílias, né, para quem acompanha essas crianças e esses adolescentes, por que não, são pessoas, infelizmente, do ciclo mais próximo à família, né? E é muito comum que a gente receba essas denúncias e essas situações, né, através de, às vezes, denúncias anônimas ou mesmo através de parentes que, não suportando a situação, vêm a denunciar, né? Infelizmente, esse caso tomou uma proporção muito maior, até porque envolve um político, né? Envolve várias situações aí presentes na mídia, mas isso não é incomum, Ari, infelizmente. Doutor José Augusto, quais são os tipos de violência que existem? A gente sabe que não é só o soco, não é só a agressão, como aconteceu com o menino Henri. Há outros tipos, inclusive deve haver uma escalada, né? Começa de uma maneira, vai ficando, infelizmente, tem uma progressividade aí até, às vezes, a morte da criança. Quais são os principais tipos de agressão? A gente costuma dizer, Ari, e telespectadores aí, ouvintes que estão conosco, que geralmente essa violência, ela tem, como você mesmo diz, uma evolução, uma trajetória, ou seja, iniciando com uma violência verbal, com insultos, com xingamentos, com desrespeito, muitas vezes até para atingir o genitor ou a genitora, o que também não é incomum, infelizmente, os casos de alienação parental, e após essa violência ir tomando conta ali de maneira gradativa, o abusador, o agressor ou abusador ou agressora começa a ganhar espaço. Porque o que é a violência? A violência é você exercer um poder sobre o outro. E aí você começa a intimidação, a ofensa moral, a ofensa psicológica, muitas vezes xingamentos ou palavras de baixo calão, para retirar a autoestima dessa criança, para fazer com que essa criança se sinta culpada ou que essa criança se sinta amedrontada, até que então essa violência passa a se tornar, além de uma violência psicológica grave, que passa do insulto, né, passa dessa retirada da autoestima, ela se torna, por conseguinte, uma violência física, muitas vezes causando o óbito aí da vítima, como nós percebemos aí nesse triste caso, nessa triste realidade. Doutor José Augusto, e essa criança que é maltratada, que sofre um desses tipos de violência, ela emite sinais para que
o pai ou a mãe que não está sabendo dessa violência, um irmão, um vizinho, possa identificar, procurar ajuda, inicialmente a ajuda de um conselho tutelar ou mesmo da polícia? Sim, é possível nós identificarmos, Ari, porque veja, no dia a dia, e aqui quem tem filhos, ou quem cuida de crianças, ou quem tem esse contato direto com os infantes, com as crianças e com os adolescentes, nós costumamos perceber um comportamento padrão. Ou seja, existe uma ação e uma reação. A partir do momento em que essa criança vai ser tratada com violência, ela vai começar a exibir sinais de reação a essa violência, mesmo que ela não saiba se defender. Veja, no caso em questão, foi divulgado na mídia há alguns dias atrás, inclusive, além dos pais que foram presos, né, do padrasto e da mãe da genitora do garoto, a secretária da residência, né, que trabalhava para a genitora, ela, em troca de mensagens de texto, ela dava sinais já, e a mãe também já demonstrava sinais. Ele fechou a porta do quarto, deu ruim, o que está acontecendo? Pergunta para ele o que o tio falou. E aí a criança, muitas vezes, ela verbaliza isso. O tio diz que eu sou feio, que eu não sirvo para nada, que eu sou desobediente, que eu mereço apanhar, dentre outros relatos que a gente escuta, às vezes numa situação não só de violência física, mas de violência sexual. O tio, a tia pegou, e às vezes a criança usa aquela nomenclatura que a gente já conhece, do pipi, ou das partes íntimas que ela conhece, como ela denomina, né? Às vezes as crianças colocam por apelidos. E em uma conversa também divulgada dessa secretária com a genitora recebe uma mensagem onde a secretária afirma que a criança, inclusive, está mancando, depois de ter ficado trancada com o padrasto dentro do quarto, né? Ou seja, além dessas reações psicológicas, você também, comportamentais, você também, quem está nos assistindo, da família, genitor, tio, tia, professor ou quem é o cuidador dessas crianças, pode perceber essa questão dessa mudança também, a mudança física, às vezes manchas na pele, vermelhidão, dor, às vezes ao você abraçar, ao você trocar essa criança, rapidamente ela vai reagir. Uma criança que tem um contato de violência, ela não vai aceitar um abraço de uma maneira como uma outra criança que tem um lar afetuoso aceita, por óbvio, né? A gente tem que observar essas questões, por exemplo. São vários sinais, tanto comportamentais como físicos, que as crianças demonstram nesse sentido. Eu estou conversando com o psicólogo José Augusto sobre maus tratos a crianças, como identificar esses maus tratos para procurar ajuda. E por último, doutor José Augusto, o tratamento. É verdade que traumas podem ficar para a vida inteira, a criança vai levar isso para a vida inteira, mesmo com a ajuda profissional, de um psicólogo, até de um psiquiatra. Em alguns casos é difícil superar, a pessoa leva isso para a vida adulta? Veja, Ari, e até em outras situações que nós já conversamos, como eu digo para você, sempre é um prazer estar contribuindo aí com a Rede Meio Norte em relação a essas questões. Nós sempre falamos, quando a gente conversa sobre esses assuntos e outros que envolvem as questões psicológicas, severidade e continuidade dos sintomas. Ou seja, quanto mais severo isso for e quanto mais contínuo isso for, existe sim a chance da permanência de um trauma, que esse trauma se instale e que essa criança, ao permanecer na vida adulta com esse trauma constante, se ela não procurar um tratamento, digamos, um tratamento precoce, seja procurado por parte dos pais ou genitores ou responsáveis, ou até mesmo um tratamento continuado, essa criança ela pode vir a desenvolver uma baixa resistência à frustração, um complexo de inferioridade de autoestima muito alto, ela pode desenvolver uma reação agressiva e até vir a se tornar uma criança agressiva no futuro, haja vista que das pessoas que ela mais ama ou de quem ela mais tem proximidade, ela teve esse exemplo de relacionamento, ou seja, várias são as questões que podem se perpetuar na vida de uma criança e um adolescente ao se tornar adulto e não trabalhar esse fato. É bom, sim, o quanto antes procurar ajuda, infelizmente até para evitar que as situações cheguem nesse propósito, né? Então, existe o Disque 100, o Disque Denúncia. Quando vocês, telespectadores, ouvintes que estão conosco, perceberem alguma coisa, denunciem. Não precisa identificar-se. O Conselho Tutelar da sua região vai tomar consciência do caso, vai visitar essa família e vai tomar
as providências e os encaminhamentos necessários, bem como os outros meios, como as delegacias, por exemplo, até mecanismo da própria escola, da própria saúde ou da própria assistência social do município onde vocês residem. Ok, pessoal? Muito obrigado pelas suas informações, doutor. Bom final de semana para o senhor. Nós é que agradecemos, Ari. Bom trabalho e saúde. Cuidem-se, a pandemia ainda continua. Grande abraço. Sem dúvida. Tá aí o psicólogo José Augusto nos orientando, né? Nós pais, tios, padrinhos, no meu caso.